Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos falar sobre macroeconomia de Kalec, mais especificamente sobre seus aspectos introdutórios. Dentro do tópico da macroeconomia kalekiana, o nosso foco será ver a relação do investimento com a dinâmica da economia. Então, nós vamos ver primeiro os aspectos gerais que iremos ver nessa aula. Depois, o nosso foco será encontrar quais são os não determinantes para o investimento, para depois analisarmos quais são os fatos determinantes do investimento e os seus aspectos no ciclo econômico. Então, mais especificamente, o que a gente vai ver? A relação do investimento com a demanda efetiva, consequentemente com o crescimento econômico e, posteriormente, vamos ver as principais questões que determinam a distribuição de renda em uma sociedade. Para tratar sobre os aspectos gerais da macroeconomia kalekiana, é importante frisar o contexto no qual ela estava inserida. Então, em termos de teoria, ainda era dominada pela teoria macroeconômica clássica, como nós vimos nos vídeos passados, e era também aquele período da década de 20, um período de muito otimismo no liberalismo econômico, mas também em seguida após a crise de 29, onde se iniciou toda essa problemática do liberalismo econômico. Bom, então, alguns pontos, eles não explicam toda a teoria, obviamente, mas conseguem frisar os principais aspectos da teoria macroeconômica kalekiana. Então, vamos falar deles aqui rapidamente e, posteriormente, vamos tratá-las com mais detalhes. Então, o primeiro aspecto, esse é um aspecto central, que o Kalec era completamente contrário na estratégia de redução dos salários reais para que, com isso, conseguisse reduzir o desemprego na economia. De acordo com ele, o desemprego não era causado por salários altos, mas sim por insuficiência da demanda agregada. Outra contrapartida também, que ele também era contrário que se promovesse o desemprego, isso de forma estratégica, para se conter a inflação. A inflação também ela seria preponderantemente decorrente de custos. E mesmo que tivesse um certo nível de inflação, o desemprego não seria a melhor alternativa para isso. Qual que era a prioridade, então, da sua obra? Era melhora das condições de vida do trabalhador. Então, a principal consequência da teoria kalekiana, em termos práticos, é pensar em uma dinâmica econômica que venha a favorecer os trabalhadores e, consequentemente, também melhorar a distribuição de renda. Depois nós falaremos tópicos específicos sobre distribuição de renda em vídeos posteriores. Então, qual foi sua grande inspiração teórica que deu essa percepção, essa visão de mundo para o Kalec? É obra de Marx. Então, nós podemos dizer que Kalec ele é um autor que segue a tradição marxista, mas para um modelo muito mais ligado à dinâmica macroeconômica. E o Kalec tem uma questão interessante, que ele faz tanto uma relação de uma dinâmica de cíclico, uma dinâmica de ciclos, né? Ou seja, uma dinâmica mais voltada para as flutuações de curto prazo, como também faz uma análise de longo prazo. No nosso vídeo, no nosso tópico, o nosso foco será sobre essa dinâmica cíclica da economia, e não sobre esses determinantes de mais longo prazo. E aí fica a incumbência na outras disciplinas, como macroeconomia 2 e teoria de desenvolvimento econômico. Né? Como gosto sempre de frisar, o foco da disciplina de teoria macroeconômica 1 se dá principalmente nas relações de flutuação de curto prazo. Bom, e um outro aspecto relevante é que ele foi contemporâneo a Keynes. Tem diversas semelhanças que nós teremos tratar, tem algumas diferenças também, em relação ao trabalho de Keynes. Só que os dois trabalhos, eles não foram inspirados um no outro. Na verdade, eles foram paralelos. Eles foram, ao mesmo tempo, sendo construídos, mas não via troca de cartas ou troca de ideias. Foram duas construções separadas. Então, hoje, nós damos início ao tópico de Kalec e, posteriormente, falaremos sobre Keynes. Um aspecto, já que adiantando em comum, tanto para Kalec quanto Keynes, que os gastos governamentais, diferentemente do que se falava na teoria clássica, são um aspecto muito relevante para atenuar o problema da demanda agregada, da economia
e, consequentemente, uma ferramenta importante para se combater o desemprego econômico. Então, esse é um primeiro aspecto que diferencia bastante em relação à teoria econômica clássica, neoclássica, e nós iremos focar bastante nisso. Um outro aspecto importante para se comparar em relação à teoria clássica, que vocês se lembram, na teoria clássica vigorava a questão do mercado de concorrência perfeita, onde nenhuma empresa poderia afetar na dinâmica de preços e na dinâmica geral da economia. Nós não falamos muito sobre esse outro aspecto, que é em relação à questão das vantagens comparativas. No início aqui do nosso curso, nós estamos voltando mais para uma dinâmica de uma economia fechada, mas um aspecto importante da teoria macroeconômica clássica tradicional é a questão das vantagens comparativas, ou seja, que cada país deve se especializar em determinados tipos de atividade econômica. Tem um clássico comparação entre Portugal e Inglaterra, que a Inglaterra deveria se especializar em tecidos e Portugal em vinhos, e fazer essa relação, essa troca comercial entre os países. No caso, quando se falava para os países periféricos, né, ou os países emergentes, eles deveriam se especializar em produtos primários e os países mais industrializados seriam as manufaturas. Até o Adam Smith tem uma recomendação para os Estados Unidos, na época, que deveriam se especializar em agricultura e deixar para a Inglaterra a manufatura. Né? Então, vocês vejam que os Estados Unidos não aceitou essa recomendação e buscou, sim, buscar alternativas para fazer uma indústria mais forte, né, promover a dinâmica manufatureira. E hoje todos sabemos, né, que ele passou com sobras a parte da manufatura da Inglaterra, e agora a China também, que era um país basicamente agrário, a mesma coisa aconteceu com o Japão, com a Coreia do Sul, né? Eles foram fazendo diversas políticas para dinamizar a economia, fazendo com que eles também passassem a ser altamente competitivos no setor manufatureiro. Bom, mas isso não é um aspecto que a gente vai tratar aqui ao longo do nosso curso, mas é um lembrete importante. Então, qual que é esse contexto aqui? Ele entendia que haveria um contexto não de concorrência perfeita, mas sim de concorrência entre grandes empresas, ou seja, ele já analisava a dinâmica de uma economia oligopolizada. Então, na transição do século XIX para o século XX, se evidenciou muito, né? Não existia mais esse grande número de empresas, grande número de compradores interagindo entre si, determinando um preço de equilíbrio. Não. São essas grandes corporações com atuações em diversos países, disputando os diferentes mercados externos, em que cada uma conseguia, sim, determinar um nível de preço, uma estrutura competitiva ou menos competitiva, e isso tem grandes impactos para a dinâmica econômica, para a questão da distribuição de renda. Então, esse é o mundo no qual Kalecki entendia que funcionava a dinâmica econômica. Um outro aspecto geral que nós iremos focar bastante sobre isso, no vídeo especificamente sobre isso, é em relação à questão dos trabalhadores e seu impacto no nível da demanda e, consequentemente, da renda. Então, só para deixar aqui um gostinho do que a gente vai falar, os trabalhadores eles devem gastar toda a sua renda. Caso eles deixem de gastar toda a sua renda e venham poupar, haverá uma queda na demanda agregada na economia, levando a prejuízos para as firmas. As mesmas coisas acontecem aqui, as firmas, no caso, o termo que ele utiliza é capitalistas. Se os capitalistas também resolverem gastar menos do que eles podem gastar, também vai gerar problema de demanda e, consequentemente, queda dos lucros. Então, a primeira frase aqui, que deve ser bem levada em consideração para a teoria macroeconômica de Kalecki, a gente vai ver através do modelo isso, é que tanto os trabalhadores quanto os capitalistas devem sempre estar gastando para determinar um nível de renda mais elevado, através da demanda efetiva, e, consequentemente, manter os lucros. O problema que Kalecki analisa através do ciclo, que também vamos discutir isso mais para frente, que essas flutuações são inerentes à dinâmica econômica capitalista. Então, inevitavelmente, vai haver um certo momento em que, principalmente, os capitalistas vão acabar cortando os seus gastos, acreditando que seria a melhor estratégia para eles,
só que isso vai gerar um problema de insuficiência de demanda, consequentemente, queda no nível de atividade econômica e dos lucros. Então, Kalec entende que essa flutuação econômica ela é inevitável de acordo com a dinâmica capitalista. Então, concluindo aqui a questão da demanda efetiva de Kalec. O nível de renda nacional ele não é automaticamente determinado pela capacidade produtiva da economia. Ou seja, não vale a lei de Serre, que falamos bastante sobre os vídeos da teoria clássica, ou seja, a oferta agregada não garante que haja uma demanda agregada correspondente. Então, toda oferta cria sua própria demanda, não é válida na concepção kalekiana, e vamos explicar isso porque em vídeos futuros. Bom, então a renda ela vai ser determinada não pela oferta, mas sim pela demanda efetiva. Então, inicialmente na nossa análise, por uma economia fechada e sem governo, essa demanda vai ser função do consumo e do investimento. Esse consumo é dividido entre consumo dos trabalhadores e consumo dos capitalistas, e o investimento, né, é só dos capitalistas. Em relação a qual que é mais estável ou menos estável. O consumo ele vai ser mais estável por ele ser função da sua própria renda. Então, como a renda não vai variar muito ao longo dos períodos, o consumo sempre tende a ser mais instável. Já o investimento, o contrário, ele tende a ser muito mais instável. E essa variação do investimento é o principal determinante para a dinâmica da renda da economia. Isso aqui a gente vai ver que tem motivos distintos, mas a lógica da instabilidade do investimento e, consequentemente, da renda e consequentemente, da demanda agregada e na renda é muito semelhante também ao que se fala na teoria keynesiana. Então, é importante já adiantar aqui que tanto Kalec quanto Keynes fazem contrapartidas importantes em relação à teoria clássica, mas entre eles também temos algumas distinções que iremos falar. Bom, a referência básica para esse primeiro momento, ele está no próprio livro da Teoria da Dinâmica Econômica, especialmente os capítulos 3 a 9, 11 e 15. Na verdade, esses capítulos eles estão inseridos aqui em aspectos resumidos, né, traçando os principais pontos, mas iremos tratar com mais detalhes nos vídeos posteriores. Muito interessante também é ver o capítulo introdutório à obra citada acima, que é feita pelo Miglioli. Então, ele traz diversos aspectos que conseguem resumir. Então, é interessante para iniciar a leitura de Kalec, fazer essa introdução à obra que consegue resumir os principais pontos para que quando se avança para os capítulos eles fiquem mais inteligíveis. E por fim também recomendo a obra do Poças, A Demanda Efetiva e a Dinâmica em Kalec. Ele é uma obra que ele faz uma relação da economia kalekiana, faz também comparativamente a diversos aspectos da teoria keynesiana, e ele faz uma leitura muito interessante que enriquece bastante a obra original do Kalec. Obrigado por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo.